mais um país da Europa. E o que acontece atualmente em relação a missões? Como o evangelho é pregado lá e o que tem de problema e o que tem de facilitador. Bom, inicialmente a Holanda é um país de aproximadamente 19 milhões de habitantes. Esse é o último censo agora recente, de 2013. Tem uma densidade de mais ou menos de 395 habitantes por quilômetro quadrado. Comparado ao Brasil é bastante. Vale dizer que é um país bem menor do que o Brasil. A moeda é o euro, assim como muitos países, um dos 26 países da União Europeia, e é um dos membros também fundadores da União Europeia. Então aqui são os 25 membros e a Holanda, sinalizada, é um dos países cofundadores desse bloco econômico. A política, como é que funciona a política na União Europeia? Na Holanda, é uma monarquia constitucional e uma democracia parlamentar, ou seja, tem um monarca, tem a figura de um rei, assim como a Espanha, como a Inglaterra, e a figura do primeiro-ministro, que é quem efetivamente toma a decisão das leis do país, dá todo o direcionamento do que vai ser feito. A área, como eu falei no primeiro slide, é um país muito menor que o Brasil, aproximadamente 42 mil quilômetros quadrados. Só que, apesar de ser pequeno, a densidade demográfica é bem maior. O clima é temperado marítimo oceânico, ou seja, tem muita influência do mar, que ele está bem, a costa dele praticamente é toda virada para o Oceano Atlântico. Aqui a gente pode ver que a Holanda é um país que faz fronteira com a Alemanha e a Bélgica. Quem veio no último curso de missões, que foi falado sobre a Alemanha, ele é um dos países que faz parte da Europa setentrional, ou seja, o país que veio ali, como se tem Países Baixos, onde tem toda a parte nórdica influenciada pela sua colonização. Então, pode ver a costa dele é bem ampla, o Mar do Norte tomando conta e fazendo fronteira com a Alemanha e Bélgica. A capital da Holanda é Amsterdã, aproximadamente 2.800.000 habitantes. O engraçado é que ele é dividido em 12 províncias ou estados, como se fosse aqui no nosso país, no Brasil. Nas minhas pesquisas eu não sabia que a gente tem a Holanda aqui pertinho da gente, que é aqui no Caribe. Então tem 6 ilhas que pertencem à Holanda, desde a época da colonização, que hoje ainda há a efetiva administração da Holanda, como Bonaire, Aruba, Santo Eustáquio, Curaçao e Sabá. Vale frisar que São Martin, ou São Martin, dependendo da pronúncia, é uma ilha que também pertence tanto à Holanda como à França, ou seja, praticamente uma administração dividida ali. Então é bacana, interessante dizer que é um país que também tem um país europeu que está atualmente aqui no Caribe, na América Central. E aqui a gente tem o mapa da América Central, onde está sinalizado de vermelho, é a Holanda aqui no Caribe. Aruba, Bonaire, Curaçao, aqui no meio a gente tem Santo Eustáquio, Sabá e São Martin, que é dividido com a França. É interessante a gente demonstrar que Ilhas Caimã pertencem à União Europeia, bem ali no canto esquerdo. Aqui a gente tem Martinica, pertence à França, Ilhas Virgens pertence aos Estados Unidos. Então, quer dizer, a América Central ela está bem dividida e povoada por outros países tomando conta. A Holanda também é conhecida como Países Baixos. Por que Países Baixos? Basicamente, 1/4 do país está abaixo do nível do mar, ou seja, aquela influência ali do Mar do Norte, então o país é praticamente, entre aspas, afundado. 60%, isso equivale a 60% da população que está abaixo do nível do mar. É interessante muita gente falar, Holanda. Na verdade, a Holanda é algo mais vulgar, a gente pode dizer, que na verdade é dividido como Holanda do Norte, ou Província do Norte, e Holanda do Sul, Província do Sul. Lá ele é conhecido dessa forma. O século XV ela era submersa, então a partir do século XV para cá que começou a ter todo esse trabalho para levantar o país no sentido das pessoas realmente conseguirem habitar a maior parte de terra. E com isso foi introduzido os moinhos, os famosos moinhos da Holanda ali, que a gente conhece, bomba de sucção e dique. Pelo país estar debaixo d'água praticamente, foi o que motivou o comércio exterior, ou seja, esse é um dos motivos que a gente tem aí colonização, como a gente viu na América Central, e até aqui no Brasil mesmo, ali pelo Maranhão, que teve um pouco de influência dos holandeses. Aqui a gente tem o exemplo do famoso moinho. Como é que o moinho funciona? Ele aciona a bomba de sucção,
que vai retirar a água ali da terra que está afundada para estar começando todo um plantio. E aqui é um dique que a gente tem demonstrado que então ele divide ali a parte da água para estar sendo feito, no caso aqui, uma estrada para estar sendo utilizado. Vale frisar também que a Holanda é um dos países mais desenvolvidos do mundo em relação à energia eólica que ele utiliza, ou seja, por ter uma costa virada para o mar, ele utiliza toda a parte do vento marítimo para estar gerando energia, porque como é um país abaixo do nível do mar, então ele não tem hidrelétrica. No Nordeste também tem muito desenvolvimento de energia eólica, aqui do Brasil. Composição étnica. Do que a Holanda é formada? Ela é formada basicamente por holandeses, ou seja, quase 81%. O restante está dividido entre Indonésia, etnia alemã, turca, surinamesa. Vale lembrar que o Suriname, que a gente tem aqui, as Guianas aqui também tem essa influência aqui no Brasil, na América Latina. Marroquina, Antilhas e Aruba, como a gente já viu anteriormente, e outras etnias. Os holandeses, eles são considerados um dos homens das pessoas mais altas do mundo, uma média de 1,81, ou seja, por baixo eles têm 1,81. Praticamente não existe analfabetismo, 1% a taxa de analfabetismo, então é muito baixo. E mesmo tendo uma taxa de fertilidade de 1,82 filhos por mulheres, para a gente é baixo, obviamente, para o Brasil, mas é considerado uma das altas da Europa. Vocês podem lembrar que na Alemanha é 1,29, ou seja, ainda é baixo, mas para níveis europeus é um nível elevado. A formação do país. A Holanda é habitada desde o final da Era do Gelo. Os principais povos que fizeram a colonização dela são os frísios, os celtas e os Fundelbickers. O Dome, vocês vão ver, o porquê Dome, vocês vão entender o que é para caracterizar esse povo. Os frísios, que vocês podem lembrar, foi um dos povos que ajudaram na colonização da Alemanha. Então, justamente a Europa Setentrional, que foi descendo para o restante da Europa. A língua oficial é o holandês, ou holandês, como a gente conhece, e a maioria da população. Os frísios é uma pequena província ao norte da Holanda, que atualmente só se fala essa língua. É muito pouco o holandês disseminado ali naquela região. Então aqui a gente tem a gravura do povo frísio, para a gente estar entendendo quem são. O povo celta, que é mais um que ajudou na colonização do país. O povo Fundelbicker, tipicamente da época da Era do Gelo. Vocês podem ver que a vestimenta deles é pele de animais vivos. Enfim, Era do Gelo, todo mundo sabe que estava tudo congelado ali, tudo coberto. E o Dome é essa construção típica que eles utilizavam, uma espécie de cripta. Então, para a gente estar entendendo, veio desse povo esse tipo de construção. E aqui a Frísia, a gente tem sinalizada de vermelho, que onde atualmente só se fala a língua frísia, é o holandês em segundo plano, indo contra todo o restante do país. Justamente, tipicamente, entrando ali pelo norte, com toda essa incidência do Mar do Norte, etc. Religião. Hoje a religião na Holanda é um Estado laico, ou seja, existe separação entre Estado e religião, assim como a maioria da Europa. Isso na teoria, porque na prática a gente vai ver que acaba não existindo. A liberdade de religião é garantida desde a Constituição de 1848, um pouquinho mais velha do que a nossa Constituição aqui no Brasil. Hoje algumas coisas existem na Holanda, como a legalização da eutanásia e do aborto, e o casamento homossexual. Foi um dos primeiros países ali a ser aprovado esse tipo de situação. E com isso o país atualmente é muito penalizado. A gente pode ver agora essa lei da qualidade das instituições de assistência. O que é isso? Isso a gente começa a ver que na prática acaba havendo sim interferência da religião no Estado e vice-versa. Essa lei é que todo local que é de assistência às pessoas, como por exemplo hospitais, até próprias igrejas, casas de repouso para idoso, eles são obrigados a ter uma pessoa da crença daquela pessoa ou daquele paciente para dar todo o suporte, ou seja, a gente começa a ver, realmente começa a ter interferência ali do Estado. E há algumas escolas cristãs no país que são financiadas pelo governo e por 3 partidos políticos, ou seja, mais uma vez, o mundo secular influenciando aí nessa religião do povo e está levando para esse outro lado. As religiões, hoje, como é que ela está dividida na Holanda? Praticamente o país é cristão, ou seja, o cristianismo é 54%, ele é dividido em catolicismo, 33%, a igreja reformista holandesa, 14%, e os calvinistas. Vale frisar que
A Holanda é o país, é o berço do calvinismo, como foi onde nasceu ali. Então, e apesar de ser o berço, ele é muito pouco comparado com as outras. Islamismo 4,1%, hinduísmo 0,5% e sem filiação. Sem filiação não quer dizer que a pessoa é ateu. Sem filiação eles acreditam em Deus, acreditam num Salvador, mas eles não pertencem a nenhum tipo de denominação. E outras 2,4%, que aí já vai englobar as pessoas que são ateus, que não tem nenhum tipo de vínculo e não acreditam em nada. Amsterdã, vou estar falando de Amsterdã rapidamente, que Amsterdã é o local onde eu visitei, onde eu tive esse contato de toda essa situação. A bandeira é baseada no brasão de armas da capital, como a gente pode estar vendo, que tem os leões que foram colocados posteriormente, e o X ou a cruz no sentido vertical. A letra X para eles tem alguns significados, o que representa como a cruz de Santo André. André foi um dos apóstolos que era pescador. A Amsterdã era uma colônia pescadora na época que foi decidida essa bandeira, e ele foi crucificado não num formato de cruz, sim em formato de X, porque ele não se achava digno, né, porque ele foi assassinado. Então esse é um dos sentidos, dos significados da bandeira deles. O próximo é inundação, incêndio e peste. E na época, quando era uma colônia, foram os 3 mares que atingiram muito fortemente Amsterdã. Também eles dizem que o X que tem na bandeira é a hélice dos moinhos, porque tem demais em todo o país. E algo que eu acredito que seja realmente o motivo é algo relacionado a drogas, sexo, nudez e prostituição. A libertinagem é liberada completamente em Amsterdã. Eu que visitei ali o bairro vermelho que eles chamam, você anda ali e você fica entorpecido pelo cheiro, principalmente de maconha que tem. São poucos locais na cidade que é proibido fumar e utilizar drogas. O restante é tudo liberado. Aqui é uma catedral que eu visitei, só que hoje ela já não funciona mais, o comércio, então entrou aí forte, então é cobrada entrada, e isso é um vitral que tem lá dentro, obviamente, como toda grande catedral tem. Na frente dessa catedral, no chão e na frente de muitas outras, tem certas imagens que refletem toda essa situação de libertinagem que tem no país. Então realmente é uma confusão muito grande e isso está trazendo sérios problemas nos dias de hoje. Como a gente pode ver, temos o galo ali, que representa o catolicismo, que é muito forte ali, e a bandeira dentro da própria igreja, que tem todo esse significado que a gente já falou anteriormente, referente ao pescador, um dos apóstolos que era André, e também a situação de libertinagem que há no país atualmente. Isso é uma feira livre que acontece, você vê, é muito surreal a cidade, eu achei surreal a cidade, que a palavra mais se completa ali. Isso são cogumelos, só que não são cogumelos comestíveis, são cogumelos alucinógenos, ou seja, é vendido livremente em feira livre. Isso dentro do bairro vermelho, tá? Mas vocês têm de todo formato, tamanho, então você não compra somente a droga, você compra também o cogumelo, como se fosse algo normal ali. Para eles é normal, infelizmente. Aqui é dentro do bairro vermelho, o Moulin Rouge, que a gente sabe que é uma das... o cabaré, que a gente pode chamar assim também, que existe lá, então isso é 24 horas funcionando, assim como a gente tem na França, o Moulin Rouge, que é bem conhecido. Aqui é uma das vitrines que a gente pode ver como é que funciona. Lá ficam as mulheres com roupa zero praticamente, se oferecendo, é como se fosse uma vitrine de um açougue. E a pessoa passa lá, se interessa e entra. Então isso é ao ar livre, não tem nenhum tipo de esconderijo, proibição, você anda no meio da rua, você consegue ver, você até se assusta muitas das vezes. Mas, como Deus é maravilhoso, dentro do bairro vermelho tem um abrigo, ou um hostel, um albergue cristão. Então, quer dizer, Deus agindo ali no centro de tudo. Vale frisar que nesse hostel, nesse albergue, a igreja que eu visitei no domingo, nasceu ali. Ela nasceu em 2005. O pastor chegou lá e começou todo um trabalho. Então, a partir daí, a igreja cresceu, já não comportava mais o espaço e foi para outro endereço, que eu até fui visitar posteriormente. Então, mas é muito interessante que Deus age nas coisas que não são para confundir as que são. Então, quem diria, no meio de um bairro desse, um hostel, um albergue cristão.
Como é que funciona a evangelização atualmente na Holanda, mais precisamente em Amsterdã? Eles fazem ações em locais públicos e em locais de risco. Eu vou mostrar mais na frente. Esse local de risco é principalmente nesse bairro vermelho, que é o local onde tem toda a parte de libertinagem liberada, a céu aberto mesmo. Internet eles utilizam bastante, assim como a gente aqui no Brasil. E o interessante deles é o culto bilíngue. O culto é feito tanto em português como em holandês. Então, quando o pastor está pregando em português, automaticamente tem uma tradução simultânea para o holandês. Então, tem muitos holandeses ali dentro da... Acho que eles têm em torno de 20% a 25% de fiéis holandeses dentro da igreja. É bem interessante mesmo. Esse é o bairro vermelho que está sinalizado aqui. Ele tem uma faixa de 19, 18 entradas. Como é que funciona a evangelização nesse bairro, como a área de risco que eles chamam? Eles ficam em duplas em cada entrada, com coletes vermelhos, bandeiras vermelhas, nada escrito, e ficam ali, orando e aguardando. Muita gente para e pergunta, e se revolta e vai embora, e muita gente para, pergunta e fica interessado. E a partir daí, é entregue um panfleto, é todo feito esse trabalho de evangelização. O legal é que é algo que, entre aspas, pode demorar muito ou não, mas eles ficam ali parados e falam praticamente na lata. Estou falando de Jesus, Jesus vem para salvar, e é muito legal. O pastor me deu alguns testemunhos que eu fiquei assim, gente, eu não acredito. É Deus agindo completamente. Eles têm missionários também, principalmente em alguns países da África, como a gente pode ver, Burkina Faso, Angola, Moçambique. Então eles têm trabalhado muito com os missionários nesse país. É interessante que tem muitos africanos que vão para o culto e a partir dali eles levam para os países. Então são os próprios moradores da cidade que vão e fazem esse contraponto. É muito interessante tá fazendo isso. Atualmente esse é o local onde eu fui visitar. Eles podem ver o pastor e o tradutor ao mesmo tempo. Então, como eu falei, é um culto bilíngue, holandês e português acontece ao mesmo tempo, é muito bacana mesmo, é diferente para a gente que vem de fora, é muito bacana. Antes do culto, sempre tem um pequeno culto de oração, algo em torno de 30 minutos antes, e eu presenciei isso quando eu cheguei, e as pessoas já iam chegando e iam orando, e é bem legal porque acaba tendo uma comunhão, bem antes, durante e depois que estava acontecendo um evento ali após o culto. Isso foi durante o culto, teve uma apresentação dos adolescentes da igreja, uma dança frente a uma música, e foi muito bacana que tinha muitos pais ali que não sabiam o que o filho ia apresentar, o que ia apresentar na verdade. Então foi bem emocionante para os pais que estavam ali. Isso é bem legal que mostra os adolescentes inseridos. Todos são brasileiros, os adolescentes, não tem um holandês. Só os espectadores, os outros fiéis, que eram os irmãos que eram holandeses. Ali à esquerda a gente tem a pastora, que estava orando pelas crianças, que ia ter um culto durante um evento durante a semana para as crianças. E aqui à direita a gente tem um outro evento de comida que estava sendo vendido, que também é a arrecadação de valores para outro evento que eles iam estar tendo. Então acaba tendo essa comunhão também após o culto. Foi muito bacana. Aqui são as pessoas, os brasileiros que estavam servindo e o holandês ali na frente, mas foi bem legal ter toda essa comunhão, esse tipo de... Você está congregando na verdade, né? Atualmente, o que acontece? O governo holandês está muito preocupado com toda essa liberação que teve desde antigamente até agora, e está tendo mudança das leis. O Red Light, ou seja, o Distrito Vermelho que a gente viu anteriormente, hoje o que acontece? Cada vitrine que vocês viram ali é uma empresa. Então, vai o fulano, aluga aquilo ali, contrata uma prostituta, uma garota de programa e ela fica ali. Por dia eu quero X euros, ela não consegue e acaba virando uma certa escravidão. Então você me paga amanhã e etc. Então, o que o governo fez? Proibiu, depois que fechar, não pode mais tornar um local de exploração sexual. Vira um café, vira alguma outra coisa, então ele já começa a cortar para estar diminuindo isso daí. Só que infelizmente acontece que eles acabam transformando num café que vende droga e nos fundos acaba tendo exploração, mas está diminuindo muito graças a essa situação. Atualmente eu estava lendo, saiu uma nova lei que está falando que não pode mais ter nada vinculado a drogas e a exploração sexual a menos de 200 metros de escolas.
Então, mais uma vez, é muita oração e é Deus agindo nisso daí para estar diminuindo todo o problema que tem na cidade. Tem muitas igrejas satânicas e guardas homossexuais, como vocês viram, que o homossexualismo é liberado no país. Fechamento definitivo. O pastor, inclusive, listou 2 casos bem interessantes, que eram próximos da nova igreja onde eu fui visitar, que pegou fogo e não conseguiram mais reabrir. Como você vai abrir? Essas 2 situações têm subsídio do governo, ou seja, o governo dava um dinheiro para mantê-las abertas. Então, depois de muita oração, acabou esse subsídio, ou seja, fechou, não abre mais. Então ele mesmo falou, é muita oração, a gente ficou até surpreso e muito contente que realmente é Deus agindo ali de uma forma sobrenatural. E isso daqui é um pedido de oração, principalmente o pastor pediu para a gente estar orando também, posteriormente, para os africanos que frequentam a igreja. Como eles têm muitos missionários ali na África, eles fazem esse trabalho missionário com os africanos que vêm. Então eles acabam preparando para levar o evangelho. Então, Rafael, ajuda a gente a orar também para os africanos que vêm aqui, conhecem a palavra, para levar para os países dele, para evangelizar. Então, gente, basicamente é isso que acontece na Holanda. A gente tem que continuar orando pelo mundo também, pelo nosso país, porque não é fácil, é muito difícil. Mas Deus falou que no mundo a gente vai ter aflição, mas a gente vai vencer. E eu deixo com vocês tudo isso que eu passei ali e está orando cada vez mais para Deus estar agindo. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, mais uma vez para a gente estar trazendo para cada um dos irmãos o que acontece no mundo lá fora. Eu te peço, Deus, ajuda as pessoas que estão lá nesse campo missionário, não só na Holanda, não só em Amsterdã, mas no mundo inteiro, porque cada vez é mais difícil. Mas, Pai, Tu prepara, Tu capacita aqueles que estão levando o Teu Evangelho, porque Tu capacita os escolhidos, Pai. Senhor, ser com cada um de nós também aqui no Brasil, que todo dia que nós saímos pela porta da nossa casa é um campo missionário, e nós possamos estar capacitados e prontos para falar da Tua palavra, do Teu amor, do Teu Evangelho. Pai, ser com cada um que está longe e abençoa de forma sobrenatural. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar, né? Eu vou...